Existe uma foto que os cientistas não querem que você veja. Não porque seja perigosa ou secreta, mas porque ela desafia tudo o que você imagina sobre animais extintos. É a imagem de um predador que morreu há 28 mil anos, mas que parece ter sido congelado ontem. Os bigodes ainda estão lá, as presas afiadas como navalhas. E o mais perturbador, a expressão facial, como se ele soubesse que um dia seria encontrado. Bem-vindo ao caso mais impressionante de preservação da história natural. Um leão das cavernas com músculos intactos, órgãos preservados e segredos que estão reescrevendo os livros de paleontologia. Agosto de 2018. Sibéria. Um minerador estava escavando permafrost quando sua picareta bateu em algo que não deveria estar ali. Não era rocha, não era gelo comum. Era pelo. Pelo dourado, macio, como se pertencesse a um animal que tivesse acabado de morrer. Mas aqui está o detalhe arrepiante. Aquela camada de permafrost tinha sido datada. 28 mil anos. Nada orgânico deveria estar preservado daquele jeito. Nada. O que ele havia encontrado mudaria nossa compreensão sobre a Era do Gelo para sempre. Porque não era apenas um fóssil. Era uma janela no tempo. Uma máquina do tempo biológica que nos permitiria, pela primeira vez, olhar nos olhos de um dos predadores mais temidos que já caminhou sobre a Terra. Panthera spelaea. O leão das cavernas. Um animal que faz o leão africano moderno parecer um gatinho doméstico. E sim, eu disse olhar nos olhos literalmente, porque este espécime ainda tinha os olhos. Quando a equipe de paleontólogos chegou ao local, eles não acreditaram no que viram. Dr. Albert Protopopov, chefe da Academia de Ciências da Yakutia, descreveu o momento. Em 30 anos de carreira, eu nunca vi nada assim. Era como se o animal tivesse sido colocado em pausa. O espécime, apelidado de Esparta, era uma fêmea jovem, provavelmente com menos de 2 anos quando morreu. Mas o que tornava Esparta especial não era apenas sua idade. Era seu estado de preservação. Imaginem só. O pelo ainda mantinha sua coloração original. Um dourado acinzentado com manchas mais escuras. As garras, retráteis como as dos gatos modernos, ainda podiam ser estendidas. Os órgãos internos estavam tão bem preservados que os cientistas puderam examinar o conteúdo estomacal. E sabem o que encontraram? Leite materno. Ela ainda estava sendo amamentada. Mas esperem, fica ainda mais extraordinário. Quando fizeram a tomografia computadorizada, descobriram que o cérebro estava intacto, não fossilizado, não substituído por minerais. O cérebro real, com suas estruturas neurais preservadas pelo frio extremo da Sibéria. Agora deixem-me pintar um quadro para vocês. Esqueçam tudo o que vocês pensam saber sobre leões. O Panthera spelaea não era apenas um leão grande. Era uma máquina de caça aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. Primeiro, o tamanho. Um macho adulto podia pesar até 360 quilos. Isso é 25% maior que os maiores leões africanos de hoje. As fêmeas, como nossa Esparta, chegavam a 250 quilos. Para colocar em perspectiva, é o peso de 3 homens adultos. Mas o tamanho era apenas o começo. Estes predadores tinham adaptações únicas para sobreviver na Era do Gelo. Pernas mais robustas e musculosas para perseguir presas na neve profunda. Uma caixa torácica expandida para processar mais oxigênio no ar rarefeito das altitudes glaciais. E aqui está o detalhe fascinante. Eles não tinham juba. Isso mesmo. Ao contrário dos leões modernos, os machos das cavernas não ostentavam aquela icônica juba. Por quê? A resposta está na pintura rupestre. Nossos ancestrais que conviveram com esses animais os retrataram em dezenas de cavernas pela Europa. E em nenhuma imagem há jubas. A teoria? No frio extremo, uma juba seria uma desvantagem. Acumularia gelo e neve, tornando o animal mais pesado e visível. Mas voltemos a Esparta e seu estado miraculoso de preservação. O que os cientistas descobriram quando começaram a examinar o corpo em detalhes é de cair o queixo. Os whiskers, aqueles bigodes sensoriais dos felinos, não apenas estavam presentes, mas ainda mantinham sua estrutura microscópica.
cada folículo piloso podia ser examinado. Sabem o que isso significa? Podíamos estudar como esses animais sentiam o mundo ao seu redor. Os dentes de leite ainda estavam no processo de serem substituídos pelos permanentes. Alguns já haviam caído, outros estavam frouxos. É como olhar para a boca de um gatinho gigante pré-histórico no meio da troca de dentição. Há algo estranhamente humanizador nisso. Mas a descoberta mais chocante veio quando examinaram os olhos sob microscópio eletrônico. As estruturas da retina ainda eram visíveis. Células fotorreceptoras, aquelas que captam luz, preservadas por quase 30 milênios. Os cientistas teorizam que, com a tecnologia certa, poderíamos até reconstruir o que Esparta viu em seus últimos momentos. E por falar em últimos momentos, a posição em que foi encontrada conta uma história. Ela estava encolhida, como os gatos modernos quando dormem. Não há sinais de luta, ferimentos ou predação. Esparta simplesmente adormeceu e nunca mais acordou. Agora, o que sabemos sobre como esses magníficos predadores viviam? Graças a Esparta e outros espécimes encontrados, estamos montando um quebra-cabeça fascinante. Primeiro, eles eram animais sociais, mas não exatamente como os leões modernos. As evidências sugerem que caçavam em pares ou pequenos grupos familiares, não em grandes alcateias. Imagine 2 ou 3 desses gigantes trabalhando em conjunto para derrubar um mamute. Sim, mamutes. Marcas de dentes em ossos de mamute correspondem perfeitamente à dentição dos leões das cavernas. Mas aqui está onde fica interessante. Eles eram escaladores. Ao contrário dos leões modernos, que são puramente terrestres, os leões das cavernas tinham adaptações para escalar. Garras mais curvas, articulações dos ombros mais flexíveis. Provavelmente usavam cavernas em penhascos como tocas. Daí o nome. A análise do leite materno no estômago de Esparta revelou algo tocante. Níveis altíssimos de anticorpos e gordura. As mães investiam pesadamente em seus filhotes, provavelmente porque a taxa de mortalidade infantil era brutal. Apenas os mais fortes sobreviviam aos invernos glaciais. E sabem qual era a expectativa de vida? Baseado no desgaste dos dentes de espécimes adultos, estimamos que raramente passavam dos 15 anos. A vida na Era do Gelo era curta e intensa. Pessoal, se vocês estão tão fascinados quanto eu com essas descobertas, deixem aquele like. Sério, esse tipo de conteúdo leva semanas de pesquisa, e cada like ajuda o YouTube a entender que vocês querem mais mistérios científicos como este. E olha, se você chegou até aqui, você claramente é alguém que aprecia os segredos mais profundos da natureza. Então se inscreve no canal. Toda semana eu trago casos que vão explodir sua mente. Desde animais que desafiam as leis da física até descobertas arqueológicas que reescrevem a história. O botão tá aí embaixo, é só apertar e ativar o sininho. Agora vamos fazer algumas comparações que vão colocar em perspectiva o quão impressionantes eram os leões das cavernas. Força de mordida. Um leão moderno tem uma força de mordida de cerca de 650 psi. O leão das cavernas? Estimativas baseadas na estrutura do crânio sugerem algo entre 1000 e 1200 psi. Isso é força suficiente para quebrar o fêmur de um bisão com uma única mordida. Velocidade. Apesar do tamanho maior, análises biomecânicas sugerem que podiam atingir velocidades similares aos leões modernos, cerca de 80 km/h em disparadas curtas. Mas aqui está o truque. Eles mantinham velocidades de perseguição de 50 km/h por muito mais tempo. Eram maratonistas, não velocistas. Inteligência. O cérebro preservado de Esparta está nos dando insights incríveis. O córtex pré-frontal, associado ao planejamento e estratégia, era 20% maior proporcionalmente que nos leões modernos. Esses animais eram estrategistas natos. Mas a diferença mais dramática: a estrutura social. Enquanto leões modernos têm haréns com um macho dominante, as evidências sugerem que leões das cavernas formavam pares monogâmicos. Sim, você ouviu direito. Esses gigantes da Era do Gelo eram românticos. Ossos encontrados em pares, sempre um macho e uma fêmea, apoiam essa teoria.
E isso nos leva à grande questão: o que matou os leões das cavernas? Como um predador tão perfeitamente adaptado simplesmente desapareceu? A teoria tradicional culpava as mudanças climáticas. O fim da Era do Gelo, há cerca de 12 mil anos, teria destruído seu habitat. Mas Esparta e outras descobertas recentes estão complicando essa narrativa. Veja, encontramos leões das cavernas que viveram durante períodos quentes anteriores. Eles sobreviveram a múltiplas mudanças climáticas ao longo de 500 mil anos. Então, por que a última foi diferente? A resposta pode estar em um detalhe perturbador encontrado em Esparta: níveis anormalmente altos de estresse hormonal preservados em seus tecidos. Cortisol em quantidades que indicam estresse crônico, não agudo. Algo estava perturbando profundamente esses animais em seus últimos milhares de anos. A teoria mais aceita agora é a tempestade perfeita, mudanças climáticas, mais um novo superpredador. Nós, humanos modernos, chegaram à Europa há cerca de 45 mil anos, mas só desenvolveram tecnologias de caça sofisticadas há cerca de 20 mil anos, exatamente quando os leões das cavernas começaram seu declínio. Evidências? Pontas de lança foram encontradas em costelas de leões das cavernas. Arte rupestre mostra humanos cercando esses predadores. Nós não apenas competíamos por presas, nós ativamente caçávamos os caçadores. Mas as revelações mais chocantes vieram dos exames de DNA. Sim, conseguimos extrair DNA utilizável de Esparta. E o que descobrimos reescreveu os livros de evolução felina. Primeiro, leões das cavernas não eram ancestrais dos leões modernos. Eram uma linhagem completamente separada que divergiu há cerca de 1,8 milhão de anos. É como descobrir que seu primo distante era na verdade de outra espécie. Segundo, eles hibridizavam. DNA de Esparta mostra traços de cruzamento com leões primitivos africanos. Isso significa que, durante períodos mais quentes, algumas populações migravam para o sul e se reproduziam com outras espécies. Os filhotes híbridos eram férteis, criando uma complexa teia genética. Terceiro, e mais controverso, encontramos genes ativos para características que não fazem sentido. Genes para detectar luz ultravioleta. Para que um predador noturno precisaria ver UV. Genes para produzir um tipo de proteína anticongelante encontrada em peixes árticos. Como esses genes foram parar em um mamífero? A análise isotópica dos pelos revelou a dieta completa de Esparta nos meses antes de sua morte. 60% rena, 25% bisão, 10% cavalo selvagem e, surpreendentemente, 5% peixe. Sim, peixe. Esses gatos gigantes pescavam. Mas a descoberta que me deixa acordado à noite é esta. Encontramos evidências de que o cérebro de Esparta estava passando por neurogênese acelerada, criação de novos neurônios, no momento da morte. Esse é um processo que normalmente só vemos em animais sob extremo estresse ambiental, quando o cérebro está desesperadamente tentando se adaptar a mudanças. O que estava acontecendo há 28 mil anos que forçava esses predadores perfeitos a literalmente reconfigurarem seus cérebros? Sabe, há algo profundamente melancólico em olhar para Esparta. Ela morreu jovem, nunca conheceu o mundo além do gelo e da neve. Nunca viu as planícies africanas de onde seus ancestrais vieram. Nunca experimentou o calor do sol em uma savana. Mas ao mesmo tempo, ela era parte de algo épico. Os leões das cavernas reinaram por 500 mil de anos. Sobreviveram a eras do gelo, explosões vulcânicas, impactos de asteroides. Eram os reis incontestáveis de seu mundo. E então nós aparecemos. Há uma lição humilhante aqui. Achamos que somos especiais, que nossa dominância é garantida. Mas os leões das cavernas provavelmente pensavam o mesmo. Durante 500 mil anos, eles foram os predadores supremos. Em apenas 20 mil anos, um piscar de olhos em termos evolutivos, eles desapareceram. O que Esparta nos ensina é que nada é permanente. Nem mesmo a perfeição evolutiva garante sobrevivência. A adaptabilidade vence a força. A cooperação vence o tamanho. E às vezes, o mundo muda rápido demais para até mesmo os mais poderosos se adaptarem.
Mas aqui está o pensamento que me assombra. E se conseguíssemos clonar Esparta? Temos o DNA. A tecnologia está quase lá. Em teoria, poderíamos trazer os leões das cavernas de volta. Mas deveríamos? Em um mundo sem mamutes, sem grandes manadas de bisões, sem as vastas tundras geladas, seria crueldade ou redenção? Estaríamos corrigindo um erro antigo ou cometendo um novo? Esparta dorme há 28 mil anos em um freezer em Yakutsk, Sibéria. Cientistas de todo o mundo vêm estudá-la, cada um encontrando novas peças do quebra-cabeça. Ela se tornou uma celebridade póstuma, a embaixadora de uma espécie perdida. Mas talvez a lição mais importante de Esparta seja esta: o passado não está tão morto quanto pensamos. Ele está ali, esperando no gelo, nas rochas, no DNA que carregamos. Cada descoberta como esta nos lembra que a história da vida na Terra é mais estranha, mais bela e mais frágil do que jamais imaginaremos. Os leões das cavernas se foram, mas através de Esparta, eles rugem novamente. Não com suas gargantas, mas com as verdades que nos ensinam sobre sobrevivência, extinção e o preço do progresso. E agora eu quero ouvir vocês. Se pudéssemos trazer de volta uma espécie extinta, deveria ser o leão das cavernas? Ou vocês escolheriam outro animal? E mais importante, se Esparta acordasse hoje, em pleno 2024, o que vocês acham que mais a chocaria no nosso mundo? Deixem suas respostas nos comentários. Eu leio todos e os mais criativos eu respondo pessoalmente. Se esse vídeo mudou sua forma de ver a extinção e a evolução, compartilhe com alguém que também ama mistérios da natureza. E lembrem-se, em algum lugar, no gelo eterno da Sibéria, mais Espartas esperam para serem descobertas. Mais histórias congeladas no tempo, mais segredos que desafiam tudo que sabemos. Até a próxima descoberta, pessoal. Fiquem curiosos.